saudações a todos que nos veem neste momento. Hoje vamos à conversa com o Dr. Sérgio José, ele que é um acadêmico, funcionário público e consultor baseado na cidade de Chiputo. Trazemos o tema de hoje, que é o seguinte: perguntas frequentes é uma entrevista de emprego no contexto moçambicano. Dr. Sérgio, sinta-se cumprimentado. Muito obrigado, assim também vão os meus cumprimentos e a todos aqueles que nos vêem a partir deste canal. Muito obrigado. Dr. Sérgio, sem mais delongas, gostava de saber qual é a pertinência deste tema. A pertinência deste tema, portanto, é devido a esta demanda, tanto pelo emprego, não é? Então, entendi que era oportuno que neste ciclo de temas do podcast abordássemos um tema de gênero para ajudar várias pessoas que estejam tanto a procurar pelo emprego. Muito obrigado, Dr. Sérgio. E qual é a primeira pergunta que fazem? Nas entrevistas de emprego, uma das perguntas frequentes no nosso contexto é: fale de si. Tanto quando nos fazem essa pergunta, o candidato deve falar da sua vida, mas no sentido profissional, não é? Aquilo que ele escreve no seu currículo. Aqui deve ter uma relação entre aquilo que ele diz e aquilo que aparece no seu currículo vitae. O que se supõe aqui é que o entrevistador já tem consigo o currículo do candidato. À medida que ele vai descrevendo a sua pessoa, ele vai fazendo acompanhamento para perceber se este candidato tem domínio daquilo que escreveu no seu currículo. Aqui o que se pretende é a honestidade. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Eu penso que tenham percebido aí. E uma entrevista não se baseia apenas em uma pergunta. Tem a próxima pergunta. E a segunda pergunta que frequentemente aparece, qual é? A segunda pergunta é: fale sobre a empresa. Okay. Da qual você quer fazer parte. Certo. Não é? Muitos nos dão conta a pertinência de estudar a própria empresa onde vão se candidatar. Então é necessário que o candidato já tenha feito alguma pesquisa sobre aquela empresa, não é? Ele deve saber quem é o dirigente máximo da organização, não é? Também deve fazer algumas pesquisas sobre os concorrentes desta organização, desta empresa. Também é saber quais foram os ganhos que a empresa teve nos últimos 5 anos, não é? Tentar mostrar que ele tem algum domínio em relação a esta empresa da qual quer fazer parte. Muito bem, muito obrigado. E ainda no mesmo roteiro vem a terceira pergunta. A terceira pergunta também que é feita é: como é que soube desta vaga? Okay. Então aqui o candidato, muitos dos candidatos se confundem aqui, não é? Começam a falar de um tio que está ali na direção, não é? A falar de um vizinho, de um cunhado que está dando naquela empresa, mas essas informações que relacionam entre o candidato e alguém que esteja na organização, então reduz a pontuação positiva. Também isto faz com que alguns dos candidatos percam tempo, tanto aqui percam pontos. Né? Então, quando é feita essa pergunta, nós temos que dizer que vimos pelo jornal, ouvimos pela rádio, ou pelas redes sociais, não é? Ou pela televisão, mas nunca mencionar alguma relação entre o candidato e qualquer um dos colaboradores que esteja tanto naquela organização. Certo. Muito bem. Eu pude perceber mesmo que isto acaba de uma forma reduzindo aquilo que são os pontos do candidato quando ele
mostra que tem alguém dentro, um colaborador conhecido, então geralmente a dica que deixa ficar é que nunca podemos dizer, ainda que exista alguém na empresa, nunca podemos dizer ou deixar assim à vista que conhecemos certa pessoa na empresa. Sim, porque um dos pressupostos, um dos princípios que se combate nas empresas é a questão do nepotismo, do tribalismo, não é? Então, tenta-se tanto desencorajar a este tipo de respostas. E a priori vai mostrar que há tanto alguma relação entre o candidato e algum membro da organização. Pronto, certo. E a quarta pergunta, que geralmente também não deixa escapar. A quarta pergunta é: qual é a sua motivação para concorrer a esta vaga? Então, esta pergunta é crucial numa entrevista de emprego. Não é? Alguns aqui se perdem nesta pergunta. Alguns falam dos problemas que tiveram na última empresa, onde trabalhar. Outros falam do mau relacionamento com o chefe na última empresa. Outros falam da incompetência, não é? Dos colegas, dos conflitos que obtiveram no seu último emprego, mas não se apercebem que isto retrai a oportunidade de contratação, não é? Uma tanto resposta inteligente é dizermos que eu quero este emprego porque gosto de desafios, novos desafios. Ou por outra, falar dos ganhos que a empresa teve, a reputação que a empresa tem na sociedade, não é? E dizer que a minha pessoa se ajusta, não é? A esta reputação que esta empresa tem na sociedade. É isso. E nós temos visto casos em que os entrevistados dão alguma resposta, por exemplo, quando são perguntados sobre essa questão, eles costumam dizer, por exemplo, que querem aquele emprego porque precisam de dinheiro, outros porque têm dívidas para pagar. São várias respostas, na verdade, que as pessoas dão. Eu gostaria de saber do Dr. Sérgio, qual é o impacto que esse tipo de resposta pode causar durante a conversa entre o entrevistador e o entrevistado, ou mesmo... O que tem que se perceber aqui, o que tem que se perceber no nosso emprego, não está na dianteira o sentimentalismo. Ali quer-se competências, não é? Então nós perdemos tempo a fazer menção do sentimentalismo, de que eu estou aqui, portanto, se eu mencionar que sou chefe de família, eu perdi meus pais enquanto cedo, haverá, mas o que se precisa aqui é a competência, é a contribuição desse colaborador que possa, portanto, agregar valor a esta nova organização. Então, essas respostas contribuem para a reprovação do candidato. Essas respostas de mencionar questões que acha que, partilhando, haverá algum sentimentalismo do entrevistador. Depois isso já cria uma ideia a nível do chefe dos recursos humanos, que este indivíduo aqui que nós vamos contratar, se realmente ele precisa de dinheiro, ele pode levar a nossa empresa à falência. A falência, né? Não só por isso. Pode estar a todo momento a pedir dispensas para cuidar dos assuntos familiares, não é? O que vai retardar a possibilidade desta empresa. Muito obrigado. Eu penso que tenham percebido a resposta do Dr. Sérgio. E a quinta pergunta, frequentemente também existente nas entrevistas de emprego. A quinta pergunta, tanto que é feita com frequência no nosso contexto sindical, é: quanto é que você quer ganhar? Portanto, esta pergunta é crucial no nosso contexto e tem dois significados. Tem o primeiro, que é subjetivo, e tem o segundo, objetivo. O subjetivo é quando esta pergunta não define, não é? Não é obrigatório você responder. Não é? Então, se não é obrigatório, basta que você diga que basta que me paguem como foi orçado para esta vaga. É o suficiente. Mas se for obrigatório responder a esta pergunta, é necessário que a gente não faça chute.
é aqui que é obrigado o candidato a fazer uma pesquisa antes de fazer a entrevista. Saber mais ou menos aquela vaga, quanto é que vai pagar. Porque se for obrigatório dar essa resposta, então é determinante para a contratação. Não é? Lembra-me quando eu concorri a uma vaga, de uma vaga provincial, de um portador provincial. A vaga pagava 180 mil. Mas eu não sabia, não tinha feito nenhuma pesquisa. Eu só fui ali e disse que eu 30. Fui excluído. Disseram se ele recebia 30. Então, se ganha 180, este fica emocionado e não faz nada. E eles não têm essa possibilidade de reduzir até os 30 que precisam. Mas também a vaga é de um portador provincial. Então, e ganhou um colega meu que na última empresa onde ele trabalhou ganhava 130. Então foram ver que este era uma pessoa mais próxima que poderia não se admirar com aquele salário. Então a pertinência de nós conhecermos os salários. Não necessariamente que nós saibamos o salário exato, mas pelo menos um intervalo mínimo, uma margem de erro aceitável. É muito importante. Muitos caem. Muitos caem aí. Então depois dizem que houve corrupção naquela entrevista, não é? Sim. Mas quando na verdade as respostas foram tão fracas. Agora, para os casos em que, por exemplo, os entrevistados, eles não têm ideia, né? Eu acho que é a resposta subjetiva. Sim, subjetiva. É subjetiva, né? E se a empresa, ela está livre a determinar o preço, caso o entrevistado não tenha nenhuma margem de mais ou menos quanto é que vai ganhar ou quanto é que precisa para ganhar nesses programas. A empresa, ela por si pode determinar um... Sim, porque aquela vaga já tem seu orçamento. Então, por isso que aí, se não é obrigatório, só dizer que aquilo que foi orçado para esta vaga, eu aceito. Então, é suficiente. Mas quando é que nós sabemos que é subjetivo? Ou é objetivo? É quando houver essa insistência para você responder. Então, você percebe que se estão a insistir, de fato é obrigatório que eu responda. Sim, responda. Muito obrigado. E passamos agora para a sexta pergunta. A sexta pergunta, tanto é, por que escolher você e não os outros? Aqui também há muito deslize aqui dos nossos candidatos. Não é? Então, também esta pergunta é crucial, não é? A resposta não se pode, trazer à tona. É necessário que nós primeiro vamos ver qual é a missão da empresa para a qual estamos a concorrer. Qual é a visão desta empresa? Quais são os valores da empresa? O que dizem os requisitos desta vaga? Então, é aqui onde se a visão diz que somos uma empresa que estamos a trabalhar a longo prazo, então você vai dizer que eu sou a pessoa certa porque me vejo a ficar muito tempo tanto nesta empresa. Se os valores da empresa dizem que queremos funcionários honestos, você diz que eu sou honesto, não é? Sou honesto, então tem que trazer aquele leque, se ali nos requisitos dizem que nós queremos um licenciado. Tu dizes que eu sou um licenciado, não é? Dizem que quero um indivíduo que aceita pressão, tanto na hora da prova, eu aceito o trabalho sob pressão, tanto eu sou aberto a trabalho em equipe, não é? Então é preciso fazer esta ponte, não é só responder por responder. Então tudo tem alguma relação, não é? Entre os valores, a missão, tanto os requisitos, não é? Em relação, portanto, a esta pergunta. Muito obrigado, muito bem. Eu penso também que tenhamos percebido. E a sétima e a última pergunta. A sétima pergunta, não é? A sétima pergunta ia se dizer, o que gostaria de perguntar? Não é? A nós, como júri, não é? Então, aqui muitos também não aproveitam esta pergunta. Não aproveitam
a esta pergunta? Geralmente as pessoas não têm perguntas. Não tem pergunta, já estão estressadas, responderam mal as questões. Não é? Responderam mal as questões. Então dizem que não, eu não estou fazendo nenhuma pergunta. Mas nós, nesse momento, temos que agradecer pela experiência que obtivemos na sequência desta entrevista. Não é? Tanto dizer que foi uma experiência única, foi um aprendizado e acreditamos que vamos conseguir a vaga e desejar boa sorte. É? Mas também é uma pergunta que também é feita. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5, sobretudo a longo prazo. Se nós contratarmos você, como é que você se vê? Então nós vamos dizer que a gente se vê a crescer com a empresa. Sim. É? Uma resposta muito inteligente. Muito inteligente. Por acaso tenho visto aí nas minhas pesquisas também. Sim. Eu sou muito curioso, de fato gosto, estou a gostar do tema, estou a gostar da conversa. Já agora aproveitar e agradecer pelos ensinamentos que está. Muito obrigado. Para mim e para nós. Sim, eu agradeço. Ok, muito bem. Então, já fizemos a entrevista de emprego. Tendo respondido todas estas perguntas, né? Nós podemos garantir o emprego. Por isso eu trago esta componente. No contexto moçambicano. Se não fosse nesse contexto, até aí era suficiente. Mas no nosso contexto, como é que são feitas as nossas entrevistas? Ainda que nós tenhamos respondido corretamente, há outros fatores que determinam para que um candidato não seja absorvido, não seja admitido. Não é? Um dos fatores é o preconceito. Temos preconceito positivo e temos negativo. Mas ainda que tenhamos um preconceito positivo, isso é preconceito. É preconceito, sim. Em que isso consiste? Exatamente. Motivo para não ser aceito. Em que isso consiste? Se eu fui formado, eu como entrevistador, fui formado por alguma universidade, se encontro candidato que tinha se formado naquela escola onde eu estudei, eu acabo beneficiando. Então esse é um preconceito, mas positivo. Mas não deixa de ser preconceito. E muitos pensam que preconceito é tudo aquilo que é negativo. Aquilo que é negativo. É tudo aquilo que é normal. Não é? Então, preconceito negativo é quando eu fui formado numa escola, aquelas que eu encontro lá como candidatos que se formaram noutras escolas, eu absolutamente descartar. Eu descarto. Então este é um dos fatores. Não é? Outro constrangimento é a corrupção. A própria corrupção. Não é? Portanto, são questões que fazem com que alguns candidatos que tenham se comportado bem na entrevista não passam. Então, esses são os principais. De fato, temos o nepotismo, temos outros elementos. São vários, tanto no nosso contexto moçambicano. Agora, uma curiosidade que pode ser minha e dos outros telespectadores, a questão de gênero, a equidade de gênero, ela influencia no âmbito da contratação? Há vagas que já discriminam no próprio portofólio. Ser uma mulher ou ser mulher é uma vantagem. Então, se for esse caso, há uma vantagem na mulher. Mas há vagas que nem por isso, não é? Apenas querem tanto. Também até porque olhando para a realidade da atualidade, parece que já não tem muita diferença entre trabalho de homem e trabalho de mulher. Todo mundo está mais organizado, está mais treinado para fazer esses trabalhos de ambas as partes. E quais são os principais constrangimentos no processo de entrevista a emprego no contexto moçambicano? Acho que penso que já tenho respondido de uma forma... Sim, eu respondo de uma forma generalizada, mas há uma questão que também já me fugindo aqui nos constrangimentos. A ingenuidade dos entrevistadores. Sim, esse é um dos constrangimentos. Alguns entrevistadores sabotam as organizações, as empresas. Quando são indicados para conduzir entrevistas de emprego, sabotam a empresa para a qual os solicitou para conduzir esta entrevista. Nós aprendemos na escola que, tanto através de Lapatos, Marconi, Gil,
Chavenato, entre outros autores, que uma entrevista, o quê? É uma conversa entre duas ou mais pessoas. O entrevistador vai procurar as qualificações para o crescimento da vaga. Mas encontramos alguns entrevistadores, isso é sério. Vamos discutir cursos do candidato. Mas você que fez esse curso? O Chavenato fala disso. Marconi fala disso. Lacato fala disso. Gil fala disso. Em um momento. Então, outro constrangimento também é que quando a corrupção se efetivar e aqueles candidatos tanto é que se pretende forem entrevistados, então, os outros trabalhos são maltratados para sozinhos perceberam que não conseguiram responder. Então sentiram que eu chumbei porque não consegui responder, mas ao passo final, não é? Há uma tendência de má fé ali só para dar a entender que ele não conseguiu responder, porque as pessoas das quais eles querem já passaram dali e já têm os nomes tanto selecionados. Então esses também são constrangimentos. É necessário que os que selecionam os entrevistadores selecionem ou indiquem aqueles colaboradores motivados, colaboradores comprometidos com a empresa. Por isso que muitas das vezes é aconselhável que seja o próprio dirigente máximo, porque pressupõe-se que este aqui tem mais comprometimento com a empresa em relação aos outros colaboradores. Pois, é verdade. Mas esse fato deve-se, às vezes, pela desavença que pode vir a ter entre o entrevistador e o entrevistado, se calhar fora da empresa, ações pessoais mesmo, podem criar algum impacto naquele momento mesmo da entrevista. Eu penso que nem por isso, embora algumas vezes seja isso por conta da experiência do candidato, não é? O entrevistador pode sentir que tem umas qualificações acima, então para ele sentir-se o tal, então ele tem que reduzir o entrevistado, o candidato, para se sentir mais autorizado. Quais são os conselhos que deixa aos entrevistadores e aos entrevistados? Aos entrevistados ou os candidatos, não é? Ainda que saibam que, mesmo respondendo às questões, eu não vou passar, é mais seguro responder às questões como elas devem ser respondidas. Porque ainda que haja barreira nesse sentido, há momentos que o próprio justifica que não, ainda que nós, tenhamos pessoas assim pré-selecionadas, mas a forma como o candidato X respondeu merece alguma oportunidade. Acabamos ganhando assim a oportunidade, não é? Sim, então é muito bom saber responder de forma certa. Acho que esse é o primeiro passo. Agora, aos entrevistadores, é preciso respeitar as fundações para quais tanto exercem a sua atividade. Não é? Olhar os candidatos tal e qual, da mesma forma. Não é? Não sabotar as organizações, não sabotar os chefes que os mandaram para tanto dirigir aquelas entrevistas. Não é? E saber ler Chavenato, ler Lacatos, ler Gil, entre outros autores que falam sobre as entrevistas de emprego, como que devem ser conduzidas. Não é? São estes conselhos que eu deixo. Okay, muito obrigado. Só para fechar mesmo, existe um roteiro padronizado das entrevistas de empregos ou varia de empresa para empresa, até porque uma entrevista eu acho que não é necessariamente ser escrita, roteiro. É uma conversa, pode ser uma conversa espontânea, mas já com uma padronização, talvez uma ideia, uma ideia em mente para poder fazer as questões se acontecerem. Como vê aí, nós temos 8 perguntas. Eu fiz mais de 50 entrevistas de emprego enquanto estudante de ensino superior. Então, eu fui compilando aquilo que
são as perguntas frequentes. Não quero dizer que em todas as entrevistas foram feitas muito. As entrevistas foram feitas duas perguntas. Há entrevistas que são feitas 5 perguntas. Outras 3 perguntas. Vai ter entrevista para entrevista. Mas é sempre bom conhecer essas 8. Porque a qualquer momento nós podemos ser feitos esta pergunta. Muito obrigado, Dr. Sérgio José, pelas dicas e obrigado também a si, telespectador, que estava grudadinho a este canal e até uma próxima oportunidade. Só para fechar mesmo, querendo alguns entrar em contato com o senhor para mais informações, como é que podem me encontrar ou como podem contactar? Como deve saber, eu sou proprietário da Sergi Consultoria. A gente dá estes aconselhamentos, dicas às empresas e às singulares. Então, aquele que tiver algum interesse em falar comigo, pode interagir através do contacto 87 06 62 230. Muito obrigado mesmo pela presença, por aceitar o nosso convite e até a próxima. Muito obrigado muita sorte e sucesso no seu trabalho. Muito obrigado.